Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Flap Talk, 23 de abril, com tripulação completa no nosso estúdio. Evento raro ultimamente, não é? Sim. Muito raro. O Panda é um globetrotter, um viajante aí. Uma semana na Madeira, outra em Los Angeles. 6 continentes. Nossa. Que nojo de pessoa, Meu Deus hein? do céu. Que figura insuportável. Mas já que temos um insuportável e dois bacanas, vamos apresentá-los. Temos aqui Flávio ou Flápio e agora qual? É o Fábio. Fábio. Mas este é o Flápio. Flávio. Não, Flávio, tá bom. Você já conhece de outros carnavais. E, por falar em três, nós temos 3 empresas que nos patrocinam, não é? Sim. Isso. Por exemplo, 3. uma que nos leva até o Porto. Que vai começar em junho, né? Começando com voo de Campinas para Porto e também de Recife. Azul né? Linhas E que Aéreas. empresa? Ah, isso que eu ia Azul perguntar. Linhas Essa empresa Aéreas. aqui. Azul. Linhas Aéreas. Essa é a grande novidade do mercado, né, Fábio? 2 É. voos diretos. Recife, Porto, Campinas, Porto. Isso, Campinas 3 vezes na semana e Recife 2. Excelente Muito bom. oportunidade para conhecer o norte de Portugal, né, Panda? É sim, senhor. Hein? É sim, senhor. Oh, Vai. Vila Nova de Gaia, Rio Douro. Comer uma francesinha que, Ah, né? Todo mundo tem que saber que é um sanduíche típico do local. Não vai aí nenhuma traição à minha esposa, por favor, que é uma glória culinária, um sanduíche maravilhoso. Isso só de largada, né? Porque a comida, a bebida no Porto, na região, é uma glória mesmo. É uma região conhecida ali pelas vinícolas, né? sim, alta gastronomia, né? Os passeios pelo Douro, enfim, atrações não faltam, né? Sim. As belezas de Braga, tem muito brasileiro em Braga, né? É um festival, um destino Vou- maravilhoso. voeazul.com.br. Lá você Isso. Compra a sua passagem. sua passagem e vai passar uns dias agradáveis ao norte de Ganha Portugal. milhas no seu programa Tudo Azul e chega em Portugal em grande estilo. Porque Exatamente. no Porto, como em Campinas ou no Recife, o céu é mais azul. Sim. Por falar em céu azul, existe uma companhia que vai permitir que sua carreira decole e atinja o mais azul dos céus, que é uma escola de aviação que fica em Sanford, na Flórida. Você sabe o nome dessa escola? JetFlow. E o que você pode me dizer a respeito dela? Para conseguir a carteira da FAA, né, Panda? É. Que dá direito ao voar no mundo inteiro, né? Essa escola, a JetFlow, ela está baseada em Sanford, né, na Flórida, e em 2 semanas você sai com a sua carteira FAA. Em 2 semaninhas, você que é piloto de A320, chega lá na JetFlow, faz o Ground School, simulador, check rides e é suportado por uma equipe multinacional de brasileiros com o calor humano típico do Brasil Uhum. e gringos com a precisão, com o rigor técnico que vão te permitir alçar novas altitudes e voar cada vez mais alto, que é uma tremenda de uma oportunidade. Agora, se você quiser voar alto em 4 rodas, também tem uma grande opção. São outras naves. Mas Carros são... clássicos, né, também. Mais um pouco você precisa de brevet, porque os carros são verdadeiras naves, cara. Estamos falando da MF Import, a sua loja de veículos especiais em São Paulo. Usados, novos, seminovos e blindados também. Novos ou seminovos. E você ainda pode blindar a sua viatura, o seu veículo, com padrão de excelência garantido pelo nível do Exército Brasileiro. Ou seja, uma blindagem de primeiríssimo mundo. Com carros incríveis, carros de coleção mesmo. Galaxy, Opala, Maverick... Monza, Tempra. Tudo, super carros, carros importados, dos últimos e mais exclusivos lançamentos da indústria automobilística até grandes clássicos que eles colecionam. É uma referência no setor aqui, Panda, há 27 anos. Sim, Falou em clássicos, falou em AMF Import. E a equipe está lá sempre pronta para receber, né? com a maior boa vontade, eles vão te guiar no processo, sabem tudo de automóvel, são apaixonados. Então, a AMF Import é a melhor opção para quem se liga em máquinas de 4 rodas. Obrigado à AMF, obrigado à JetFlow e obrigado à Azul que nos prestigiam aqui na Flap TV. E vamos lá, temos notícias para dar com pau essa semana, hein? Sim, e não estou falando do pau da isso. madeira, que também falaremos, mas enfim. Me Olha fala aí aí. de um país vizinho a Royal Portugal. Air Maroc está planejando aumentar os voos para o Brasil com o lançamento de uma rota para o Rio de Janeiro, né? Eles já operaram o Rio até ali 2020 e também lá atrás com o 747 SP, né? Tem fotos interessantes aí.
E a ideia é lançar esse voo para o Rio com 2 ligações semanais, né? E também aumentar São Paulo, aumentar de 3, hoje eles estão com esses 3 voos Casablanca-São Paulo, a ideia é passar para 5 voos, né? E a Marroca é uma opção muito interessante para quem quer ir para a Europa do Brasil, né? Parando ali, faz um stopover Uhum. no Marrocos e aí Lisboa, Barcelona, Madrid, Paris, enfim, opção não falta, né? Você garimpou essa informação direto lá com a companhia na Isso, na última feira de turismo, WTM, né? isso, eles deram essas informações. Então é bem No- preciso, né? Ó, Rio Sim, de Janeiro vindo aí no radar voltando para a da malha da Royal empresa. Maroc. Sim. Na verdade, a primeira ligação da Royal Maroc com o Brasil foi Galeão, né? Sim. Uhum. Depois ela estendeu os serviços nos anos 70 para Campinas, então você podia ver os 707s da companhia em Viracopos, eu vi algumas vezes, e era uma glória, né? Sempre achei linda a identidade visual da companhia, né? Essa É, estrela que tá no centro da bandeira, né? Com esse arco aí vermelho, assim, acho muito bonito. E ficou sim. muito bem essa nova identidade, né? No 787. No 737 também é É linda, lindo. né? Eu fotografei essa semana em Lisboa um 737 pousando. Eles fizeram um twist. A pintura nova tem agora uns temas assim arquitetônicos, uma Uhum. trama em cima do verde e do vermelho. Tá linda, muito bonita. Não, realmente é uma pintura muito bonita, E né? é uma malha muito robusta, né? Lá em Casablanca, né? Que é o principal É. hub, né? Eu apurei aqui, Panda, são 80 destinos hoje, né? É uma companhia que foi fundada em 1957, que possui uma frota de 52 aeronaves. E um dado curioso aqui, 95% da companhia pertence ao Estado marroquino e 2,86% da Air France. Eu não sabia desse detalhe, Também não né? sabia. Interessante, né? A ligação do Marrocos com a França é muito grande, né? Sim, Historicamente. o Sim. norte da África, né? Tunísia, Argélia, né? Sim, tem bastante voo ali para França e para várias cidades, né? Não só Paris, Muito. né? Nice, Toulouse, Lyon, enfim, É uma muito companhia bem muito servida, né? robusta, vale a pena. E agora com esses voos adicionais aí para o Brasil, é uma opção mesmo para quem quer encontrar talvez uma viagem mais a preço convidativo para você ir para a Europa, com o direito de conhecer as belezas do Marrocos, que é um país encantador, né? Marrakech, Sim. Tanger, né? Não só Fez, Casablanca, não, né? tem um monte de coisa. Fez. Sim. Lindo. Interessante. Em breve a Flop TV pode ser que embarque estamos numa dessas, costurando né? aí, né? Alô, Royal Air Maroc, lembra de nós aqui. Sim, estamos costurando aí né? Eu já voei, eu já fiz um semestre, voo na Royal Maroc num Dreamliner desse. Fiz um Miami Casablanca, mas era um 787-8. Na pintura de entrega, não nessa nova bonita aí. Bom, enfim, mais uma bela notícia para o Rio de Janeiro, né? E Sim. tem a família Embraer vai crescendo agora na Mongólia. Isso, com a Runair, que recebeu o primeiro 195E2, fez paradas aí em Recife, Las Palmas, Turquia, Cazaquistão e chegou lá na Mongólia, em Ulaanbaatar. Foi longe, hein? Então, traslado legal. Aí ele é arrendado com a Azorra, né? A empresa especializada empresa de em leasing, né? Uhum. Isso. E é o primeiro de 2. Então tem mais um ainda para chegar. Essa empresa tem uma frota pequena lá, né? Tem um ATR-42 e 2 do E190. Então o 195 vem aí para crescer, né? E Mas é aumentar uma mais. pintura bacana, né? Um tom de rosa, né? Sim, De na roxo, na capa, verdade, né? E um o roxo, né? É. É um roxo. É roxo. É um É ouro. um roxo. E essa é a foto aí da entrega da aeronave. Muito Legal. bacana. Parabéns para a Embraer, parabéns para a Runo Air, né? Sim, Que vai né? mostrando que os 190 a 195E2 são uma bela opção para permitir o crescimento das companhias. Sim, né? Primeira operadora lá na Mongólia, consolidando ali na região também, né? Qual dos dois vai pra lá voar? O E2? Isso é. Os dois, os três. Isso não adianta competir com o Fábio. Porque... Não. cara... Não sabe brincar. Esse Não sabe brincar. brincar. Não. Outro dia ele falou, Panda, eu não venho sexta-feira. Eu falei, é? Não, eu vou. Onde você vai? Não, onde você vai, Fábio? Não, segunda-feira eu tô aí. Não, eu entendi, mas onde você vai? Eu vou pra Vanuatu. Vanuatu? Falou, mas tem voo pra Vanuatu? Não, vou via Samoa. Falei, bom. Caminho mais Logo fácil. ali. Logo ali. Bate e volta lá, Este é Fábio. tranquilo.
Mas o que você vai fazer em Vanuatu? Vou voar o Fokker 28 horas. Fokker 50, o que você voa lá? Vanuatu foi Fiji, foi o 737 MAX. Tá, mas... Foi ida? Não, Vanuatu foi ida de... Fokker foi no Irã, claro. Não. Fokker teve na Papua. Ele foi voar Fokker na Papua e voou um Fokker 100 E-Stan e gostou porque era E-Stan, foi voar Fokker 100 no interior do Irã. Sim, tem que ser E-Stan, não pode ser ex-American. Não, Ex-American não vai. Não, se é E-Stan é mais legal. Sim. Eu tô todo demais. Pô, esse aqui foi o Mike Quebec Charlie. É doente a pessoa. Tenho em quem me inspirar. E agora, vai ou não vai? Agora parece que vai, direto de Guarulhos. Direto, né? Antes a ideia ali era parando em Bogotá, né? Brasília, Bogotá, Caracas, e agora vai ser Guarulhos, Caracas. Não né? stop. Isso, com o Max, 3 voos semanais, às terças, quintas e aos sábados, e esse é o itinerário. Tá. A partir de 5 de agosto. Já Bons tá horários, vendo, hein? né? Bons Sim. horários. A volta noturna, né? 6 horinhas de voo, 6, né? 6. 6 e meia e tal. Né? Sim. O Marcos, ele não voa tão rápido quanto... não voa tão rápido. 787 A330. Mas deve dar umas 6 horas por aí. Mas já tinha sido cancelada, né? Mas já tinha sido postergado, na verdade. Aí agora foi remodelado, né? E aí seria a segunda ligação do Brasil com a Venezuela. A gente tem hoje a Conviasa a partir de Manaus. Com um voo semanal. Embraer 190, né? Isso. Manaus, Puerto Ordaz. Eles estão fazendo. Puerto Ordaz? Não é Caracas. Não é Caracas. Tá. E aí tem essa opção. Aí vai ser o primeiro a partir de Caracas, né? Porque a gente vai ter... Fazia tempo que não tinha ligação sem escalas do Brasil para Caracas, né? Sim. A Gol chegou a fazer ali na época que fazia o Aruba, né? Também com a aeronave da VRG, né? Da Varig. Fazia essa rota, mas fazia um bom tempo que não tinha. Nos bons tempos você tinha Varig e Viasa fazendo essa rota. Varig e Viasa. Às vezes com aviões da Cruzeiro, mas enfim. Era o RG 808. 808. DC-10, depois 767-200. Né? E era um país lindo, assim, uma cidade encantadora. Eu fui para lá pela FLAP, pela primeira vez, em 1987. Só que eu fiz uma rota diferente. Eu fiz São Paulo-Santiago de Ladeco, um 727-100, com escala em Assunção. Aí em Santiago eu peguei um 67, que era novinho, tinha acabado de chegar. 67 da Lanchilha. E saímos 5, 6 da tarde, pousamos quase meia-noite em Caracas, mas achei o país encantador. E essa foi a viagem que deu tudo errado, assim. Até acidente aéreo teve, mas isso fica para próxima. Assim. De quebrar pé a quebrar o óculos, enfim, ia entrevistar o presidente da Viasa, me deu uma tábua, fiquei esperando de pé quebrado na antessala, não fiz a entrevista. Cara, deu tudo errado. E aí quando eu voltei pro Chile, onde estava com um amigo, né? E a gente tinha combinado que eu ia esquiar pela primeira vez. Eu nunca tinha esquiado e nunca esquiei. Mas enfim, eu quebrei o pé no Chile. Para escapar de ser atropelado, eu me atirei, assim, porque o carro veio para cima de mim. O sinal fechou e o cara não parou. E quando eu atravessei, eu vi o cara vindo assim, e eu meio que brequei no ar assim, dei um passo para trás e caí de mau jeito e quebrei não, torci, rompi os ligamentos. Então, quando eu cheguei em Santiago, como é que você vai esquiar de ligamento rompido, né? Mas o meu amigo abriu a porta do apartamento assim e falou, graças a Deus que é você. Falei, o que foi? Caiu um avião da Lanchini no norte do Chile, você não tá sabendo? Achei que era teu voo. E, de fato, naquele dia, a Lanchini tinha perdido um 737-200. Nossa. Que ele sabia que eu tava voando do Lanchini, mas não sabia qual voo que tinha caído. Tinha acabado de acontecer. Eles perderam um 737-200 nesse dia. Mas nossa, uma viagem de coisas. Nossa, essa é inesquecível. Não, e também ali a aviação na Venezuela, né, devia ser bem interessante, né? DC-9 a rodo. Avenza, Servivenza. DC-8, Tristar. A Viasa com DC-10. Aí você tinha a Avenza. Servivenza. Já tinha Servivenza. A Avenza voava Convair 580. Nossa.
727-100, 727-200. Servivência voava 727-100, 727-200. Você tinha mais uma. Tinha Aeropostal, que voava DC-9, 10, 30 e 50. Ela é a mais antiga da Venezuela, E né? tinha dois MD-80, E aí eu lembro que tinha um que o nome dele era El Caraqueño, era o nome de batismo do avião, né? YV-03 Charlie. E aí meu irmão, que estava já começando a carreira de repórter, foi cobrir um jogo lá na Venezuela. Aí ele voltou e falou, pô, mano, fui lá ver um avião com um nome super engraçado. Eu falei, qual? El Caraqueño. Fui lá de Por La Mar para Barcelona, sei lá, para 2 cidades lá na Venezuela. Falei, então, esse é um DC-9 10. Pô, como é que você sabe isso? Falei, bom, como é que você sabe a escalação do time do Por La Mar? Né? Cada macaco no seu galho. Aí um mês depois, a gente dá risada, mas não é pra rir. Um mês depois esse avião caiu, cara. Acidente fatal, mergulhou lá, decolou de Maiquetía e caiu lá. Aí fui ver a notícia, YV-03C, El Caraqueño. Eu falei, nossa. Meu irmão já passou uns apuros, assim, era para ele estar, inclusive, no voo da Chapecoense. É? Nossa. Eu imaginei. Quando você começou a falar isso, eu falei, 2016, né? Novembro de 2016. Foi bem no finalzinho do ano. Ele mudou de emprego um mês antes. Se ele não tivesse mudado de emprego, ele estava nesse avião. Perdemos, além da equipe, né? Jogadores, comissão técnica, vários jornalistas. O Mário Sérgio, aquele ex-jogador, foi o profissional que entrou no lugar do meu irmão. Estava pela Fox, se eu não me engano. Fox Sports. Isso. Acho que era Fox. Meu irmão tinha saído um mês antes. Se ele não tivesse saído... Enfim. Vamos aguardar, então, por 5 de agosto. 5 de agosto, sim. E agora tem alguém certificado por aí. O G800. FAA e EASA certificaram o modelo que vai poder voar até 8.200 milhas náuticas, né? Voando a Mach 935. 935. Esse alcance seria a Mach 0.85. Um pouquinho mais reduzido. Isso Aí, importante, né, para quem não sabe, a velocidade máxima não te permite voar a distância máxima, porque você consome mais combustível. Né? Então aí você faz a escolha. Não, preciso chegar cedo, acelera. Preciso economizar combustível, vai um pouco mais devagar. Então essas 8.200 e quantas milhas? 8.200 milhas náuticas, né, elas são obtidas com cruzeiro econômico, né? Que é isso que você está falando, 0.85. 0.85. Que é rápido para burro. É muito rápido, 85, não né? Dá pra falar... Meu Deus, né? Mas isso é um malvadão, né? Essa é uma máquina estupenda, né? Gulfstream Lembrando que ele foi, no projeto inicial, ele foi desenhado para 8.000 milhas de alcance. E agora, na certificação, ele atingiu 8.200, o que equivale a 370 quilômetros, né? E ele pode decolar, Panda, com distância, olha só, full, 1.770 metros. Decola do Catarina? Fácil. Ele sobra pista, hein? Agora, você decola do Catarina para voar 8.200 milhas, 15.100 quilômetros. Olha isso. Que maravilha. Vai para muito lugar. Vai para vários pontos na Ásia. Né? Precisa ver vento predominante, mas assim, subcontinente indiano, São Paulo, Mumbai, sem escalas. Porque a circunferência da Terra é 8.500, né? Aproximadamente. Então ele praticamente cobre qualquer ponto do mundo. Praticamente cobre qualquer ponto do mundo. Sim. Né? Se a circunferência é 8.500, ele voa 8.200, ele está quase voando metade do mundo. Né? Sim. E na teoria do fio de barbante, né? Você está em São Paulo, quer chegar em Tóquio, puxa o fio de barbante. Né? Exatamente. É claro, tem vento. Tem uma série de tops e tal. Né? Mas é muito impressionante. Sim. Mas uns 10 anos vai ter o primeiro J executivo que pode voar literalmente a circunferência, né, do planeta. Não há mais destino sem escalas no mundo. Eu acho que falta muito pouco para isso. Com condição econômica, né? Não vou experimentar. Sim. Mas está aí, 16 janelinhas ovais, e o interessante é que o ar interno dele é 100% fresco e utiliza um sistema de purificação por ionização de plasma.
Olha isso. Respirar um arzinho ali puro, 100%, hein? As primeiras entregas nos Estados Unidos e na Europa já estão em andamento. Isso que é o mais legal. E ele é um modelo um pouquinho menor do que o 700. Isso, 700 é maiorzinho, mas ele é... mais longo, né? É isso, exatamente. Mas foi o compromisso que eles tiveram que fazer para poder ter essas pernas mais longas. Né? Sim. Mas no portfólio, né, da Gulfstream, você tem aí praticamente uma aeronave para qualquer tipo de necessidade. Sim, começando lá pelo G280. Que na prática, né, quantas vezes você vai usar 8.200 milhas, né, de alcance? É muito raro, né, ter um destino que você precisa... Sim, assim, frequentemente, né, fazendo trechos tão longos, né? A gente noticiou na última semana a entrada em produção do primeiro Bombardier Global 8000, né? Então são jatos aí que vão competir, vindo, né? Alto da gama, né? Sim. Mas é o que você falou, logo alguém atinge essa circunferência aí com facilidade, né? Acho que a indústria... Mais alguns anos. Mais alguns anos a indústria busca isso, né? Eu lembro quando o Airbus lançou o primeiro A340, que voava 8.000 milhas, né? Ele fez Paris-Le Bourget, Auckland, Paris-Le Bourget. Ou a versão 500. Na verdade, era um A340 308.000. Era uma versão criada para fazer... Eu acho que era o não, porque tinha o 208.000 então também. Era o 208.000. Eu acho que é esse mesmo, Ele faz São Paulo, Auckland, São Paulo, faz Paris, Auckland, Paris. Uhum. E foi legal porque a gente viu ele decolar na feira de Le Bourget e ele voltou, acho que 28 horas, 30 horas depois, ele pousou na feira. Uhum. Ele deu a volta ao mundo com uma escala. Nossa. Que sensacional, hein? Impressionante, né? Paris, Auckland é uma pernada. Dá uma olhada no considerável. Mapa. Enfim, essas coisas são sempre fascinantes, né? A Panam que fez esses voos de 50 anos, né? Que fez a volta ao mundo, né? 747 SP também. Que também tinha uma autonomia, né? Bem, na época, bem interessante, né? Agora nós temos um recadinho da semana do pessoal da AMF. Isso. O que é? Fala pessoal, um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui a Flap TV. Eu sou o Vitinho aqui da MF Import e tô aqui para apresentar hoje a oferta da semana para vocês. Em 2025, a Jeep completa 10 anos de produção aqui em solo nacional e se tornou referência em todo o Brasil na produção tanto dos SUVs médios, quanto os pequenos e quanto os grandes. Então a gente está aqui para apresentar 3 SUVs médios que são 3 Compass disponíveis aqui na MF Import. Vamos lá. Temos aqui, uma Jeep Compass Limited e 2 Longitudes, tá, pessoal? E é o seguinte, essa Limited prata aqui, ela é 2018, ela é Flex 4x4, assim como essa Longitude cinza, tá? Que é 1919, Flex 4x4 também. E essa preta aqui, ela é diesel, tá, pessoal? Também 4x4, só que na versão diesel, que também acaba sendo uma paixão aqui pro brasileiro, tá? Então, pessoal, se vocês têm alguma dúvida sobre essas Jeep Compass disponíveis aqui na MF, manda mensagem no Instagram da MF, liga na loja, fale com os nossos consultores que eles vão dar todo o atendimento para vocês. Valeu! Liga, né? Cada carro bacana. MF sempre com ofertas legais, né? E aqui na Flap TV. Né? Eles estão de parabéns, assim, é impressionante a paixão que eles têm por carros e como eles tratam bem os clientes, assim. Eu já tive uma equipe apaixonada por veículos. Eles sabem tudo. Impressionante. São craques. E você sabe, né? Comprar um carro usado, um carro seminovo, não é... Você precisa confiar. Procedência, sim. Né? Não é qualquer lugar. Consulte o pessoal da AMF Import. É isso. Sim. Seguindo com a nossa rodada de notícias, Boeing vende partes de suas soluções de aviação digital para Thoma Bravo. Isso o negócio, o valor está em 10,5 bilhões, né, de dólares, né? O que inclui ativos da Jeppesen, da ForeFlight, AirData e Oz Runways, é isso? E o processo deve ser concluído até o final de 2025. Né? Eu acho que dessas aqui a mais conhecida é a Jeppesen, né? Uhum. Quem trabalha conhece bem a ForeFlight também, a AirData. Os Runways eu não conhecia, mas a Jeppesen tem uma história linda. A Jeppesen tem uma história espetacular. Ela vende produtos e serviços voltados à aviação geral,
executiva, comercial, governos e aviação militar. É um portfólio bem variado aí, com soluções em navegação aérea, planejamento de voo, treinamento de pilotos, eu não sabia, e gerenciamento de operações, além de uma database assim mundial que nenhuma outra tem. Sinônimo de navegação no mundo é Jeppesen. Ah, sim. Antigamente usava aquelas cartas, né? A carta física Você mesmo, sabe, né, aqueles manuais. Sabe né? a origem, Hoje né? tá tudo no iPad. Hoje tá tudo ali no Electronic Flight Bag, né? É, FBM. É. Mas o Elmer Jeppesen, que fundou a empresa, ele era um piloto que era caprichoso e tal, e fazia anotações e queria ter sempre uma melhor qualidade de informação para poder fazer voos mais seguros. E daí fundou a empresa e aquelas coisas de visão, né, de empreendedorismo que são histórias fascinantes, né? Vale a pena a gente escrever um gigante sobre essa história porque ela é muito legal. E a Boeing aí dando um passo de abrir mão, né, de negócios paralelos para talvez se concentrar nas atividades foco, né, de construção de aeronaves, sistemas de mísseis balísticos, aeroespaço, enfim. Interessante eles estarem abrindo mão desses negócios que são importantes, né? Pelo valor, 10,5 bilhões. Né? Bastante coisa, né? E por falar em Boeing, tem Boeing indo e Boeing voltando? Como é que é? Pois é, essa guerra tarifária Estados Unidos e China, né? 3 MAX que estavam lá na China no centro de entregas, né? Voltaram para os Estados Unidos. 2 já voltaram, né? Tem um terceiro que deve voltar. E 2 deles eram da Xiamen Air, que já estavam lá prontos para serem entregues mesmo para a companhia. E voltaram via Guam, Honolulu e Seattle, né? Então, como parte aí desse movimento entre China e Estados Unidos, né? Essa troca de gentilezas entre China e Estados Unidos, né? Sim. E tem 130 aeronaves da Boeing, né? Que foi apurado, tem 130 aeronaves da Boeing ainda para serem entregues para empresas chinesas. Então é bastante coisa ainda. Esse é um tremendo tombo, né? A Boeing está com 40% do mercado na China, a Airbus com 56%. Mas qual a sua reflexão? Você acha que isso vai adiante? Não? É bravata? O que acontece, Paulo? É difícil falar, porque quando você está lidando com uma pessoa que não deve satisfação a ninguém, o que parece ser o caso agora, é difícil prever qual que vai ser o próximo movimento, né? O que eu te digo é o seguinte, assim, é muito perigoso você conviver com pessoas que têm um ego muito grande e um ego descontrolado, né? Pessoas assim é bom a gente se afastar. E a gente tem hoje, sentado na cadeira de mais importante, de maior prestígio e poderio no mundo, uma pessoa com esse perfil, né? De um ego descontrolado que toma decisões baseado naquilo que ele acha que é interessante, passando por cima de convenções, de tratados, de acordos. Não, acordou de mau humor, tasca aí enfim. Então, eu não sei. Eu acho que é aquela coisa, né? Quando os Estados Unidos espirra, a humanidade pega a pneumonia, né? Então... Sim, sempre foi assim, né? Assim, eu sou um cara que torce pelo presidente americano, como eu torço pro piloto do avião que eu tô viajando. Né? Porque se ele passar mal, vai respingar, vai sobrar aqui. Não é nem a questão de apoiá-lo ideologicamente, de achar que ele é bom ou ruim, não é essa a discussão, mas enfim, o cara está sentado numa cadeira que eu vou torcer para ele tomar todas as decisões certas. Se ele está tomando ou não sei, mas é assustador, né? É assustador. Agora, é interessante ver que ele assim, a gente esteve na China agora, né, faz um mês, a gente viu o país por dentro, a gente esteve em cidades que são relativamente pequenas, né? Não são as principais cidades do país, a gente viu o interior da China, a gente foi para destinos como Yantai, né? Jiangxi, Jieyang, Chengdu, a gente fez 12 voos para onde Judas perdeu as botas, assim, né? E a gente viu um país colossal, assim, com infraestrutura estrondosa, assim, né? Então... E muito Boeing, né, também ali, assim, muito, né? Todos os aeroportos, assim. Isso acaba sendo um movimento positivo para a Airbus e para a Comac, né? E para a Embraer. E para a Embraer, que foi elogiada na última semana. As ações até tiveram uma forte alta. Agora, de novo, né? Assim, é o tipo de coisa que eu tenho certeza que ninguém gostaria de enxergar como uma oportunidade, porque é um sinal de esgarçamento, de doença
né? Sim. Na geopolítica mundial, né? Desde quando bravata e aumentar a tarifa vai melhorar o mundo em que a gente vive. É que partindo de um troglodita, né, de um país gigante como os Estados Unidos, eu moro lá, né? Meu filho agora é cidadão americano, está com passaporte americano, vai servir as Forças Armadas lá, enfim. Então eu não estou falando mal absolutamente, nós escolhemos morar nos Estados Unidos, né? Mas a questão é que assim, esses passos têm que ser dados com muita propriedade, muita né? cautela. Muita coisa séria pendurada em tudo isso. Aí você vê esses movimentos bruscos assim, sei não. A gente fala em cadeia de produção, a gente fala coisas muito em sérias. Milhares de empregos milhões de empregos em sociedades no mundo inteiro. Envolvidos, né? E abrindo possibilidade num mundo polarizado para retaliações, né? Para gestos tão tresloucados quanto os primeiros movimentos. Cara. Qualquer movimento, o mercado financeiro amanhece de mau humor, né? Claro. A gente começa logo na parte da manhã a ouvir uma série de notícias replicadas, né? Porque lá sempre, o Oriente sempre está algumas horas à frente. Então, a bolsa de Tóquio em queda, a bolsa de Xangai em queda, isso realmente é preocupante, né? Vamos torcer para que a coisa... Que o bom senso prevaleça. O bom senso, sim. Sempre, né? Sempre. Porque radicalização e não. polarização já basta ideológica no mundo inteiro, né? E agora tem mais essa. Não, torcer para se organizarem ali e isso ser retomado. E fumarem o cachimbo da paz. Não só na aviação, né? Mas nos outros campos também estão sendo afetados, né? Não, é impacto global. Sim. É um meteorito atingindo a Terra, não fica ninguém incólume, né? É isso aí. E agora Tapcom, nova promoção. Isso. Então, aí, um período de vendas a partir do dia 22, né? Ontem, até dia 4 de maio. Então, passagens aí que podem ser realizadas entre 15 de setembro de 2025 até 22 de março de 2026, né? Exceto aí períodos de feriados. Entre o Natal, e o Ano Novo, fim do ano. E os preços parecem que estão bem convidativos, né, Fábio? E também estão com desconto, por exemplo, na compra da primeira bagagem, né? 15%. Né? Então, essa promoção aí... A hora é essa, ir conhecer a terrinha ou voltar para revisitá-la. Agora então, Panda, de setembro a março, indo para lá, não estou falando de conexão, estou falando de Portugal. O tempo, a condição meteorológica, analisa pra gente, porque vai estar saindo ali do verão, né? Entrando no outono, tal, vai pegar uma média estação. Acho que uma boa época, né? Super boa. Assim, os invernos são mais rigorosos no norte, mas é bom lembrar que em outubro começam as vindimas, né? Você começa a colheita das uvas. Então a região é a época mais maravilhosa para você ir para a região do Douro, né? Que você vai ver a colheita das uvas. Então, assim, o norte de Portugal, em outubro, novembro, é quando você tem que estar lá. Porque é quando a indústria do vinho começa a colher as uvas para vinificar, tal, é o auge da alta estação. Esfria um pouquinho, né? Mas tem uma outra vantagem também, né? Que Lisboa está sofrendo já com o overtourism, né? O excesso de turistas. Então tá difícil o hotel, os preços estão mais elevados, as atrações ficam mais cheias, tal. Eu acho a melhor época para viajar, essa aqui. Assim, de outubro a março, no hemisfério norte. Sim. É quando tem menos turismo, os preços estão mais convidativos. Assim, só para te dar um exemplo, eu fiquei no mesmo hotel, agora recentemente, estive em julho em Portugal, paguei 400 euros uma noite num hotel, que agora estava 120. É o mesmo hotel, né? Só que como eu tive que ir de última hora, eu não tive opção, tive que pagar aquilo. Mas agora 120 euros, o quarto aqui em julho, agosto estava 400 euros, né? Então... conforme a temporada, né? Os preços vão variando. Mas tá aí, fica a dica. É a hora para buscar as passagens com a TAP. Para mim, ir para Portugal para sofrer um acidente de trânsito é melhor do que ficar aqui, assim. O Panda foi para Portugal e foi atropelado. E aí, Panda? Não, prefiro isso a ficar em casa. Portugal. Foi atropelado por um comboio, não por um autocarro. Não, mas é sério, assim. Portugal cara. Por falar nisso, né? Voar é preciso. Voar é preciso, comprar é preciso. Gente, vai acabar o livro. Já tá acabando.
É bem limitado aqui para o Brasil, né? Mais da metade dos livros que a gente recebeu já foram vendidos. Então, ó, quer conhecer a história da TAP? São 260 páginas que contam tudinho. Todos os detalhes e pormenores de uma história maravilhosa estão contados aqui. Não é um bocadinho, é tudinho. É bastantinho. É bastantinho, é bastantinho. É quase tudinho. E tá muito giro. Opa! Então tá aqui, 260 páginas contando a história total da TAP. E eu estou voltando no Charlie Serra Tango Uniforme Mike, quando vem uma hospedeira de bordo, muito gentil, muito solícita, e ela vira e fala: Sr. Panda, meu nome é Rita, queria me apresentar, eu sou hospedeira aqui há mais de 30 anos na TAP. Eu falei: puxa, fiquei sabendo que o senhor estava voando, que o senhor escreveu a nossa história. Eu sou amigo da Rita Tamaini, que é coautora junto consigo do voo. Eu falei: sim, a Rita, tal. Ela também chama Rita, né? Ela falou: eu sou sobrinha do comandante Marcelino. Falei: opa. O comandante Marcelino é um dos 4 comandantes mais relevantes, mais históricos da TAP. Assim, um cara... E começou no DC-3 e reformou-se no 747. Então o cara foi do DC-3 ao 747. É o 747. Você imagina a carreira do homem. E era sobrinho do Marcelino. Então aí, aí levantei, fomos lá pra gala e 2 horas de conversa. Cantador. A TAP, bom, enfim, eu sou suspeito. Conversa vai, conversa vem. Já estava em Guarulhos. Eu lembro que quando eu voltei para a poltrona, já estava através de Montes Claros MG. Olha aí. Lembrando Cruzou que o preço o dele com histórias. R$280 no site bettingbooks.com.br. Isso. E você ainda pode pagar em 3 vezes no cartão, sem juros, ou R$266 no boleto bancário. Oportunidade única. E vai esgotar. Essa é o que a gente tem que correr, para garantir. Não teremos mais. Manda mais. Não, vai acabar. Não, acabou. Aí tem que comprar em Portugal. Tem que ir lá para Portugal para comprar. Aí pode ir de Azul, via Porto, ou pode ir de TAP, via Porto ou Lisboa. Sim. Sim, senhor. Sim. Tem que garantir, né? Tá. Agora nós temos uma inserção aqui da Insider. Uma pausa nas notícias, né, Flávio? Porque tem alguém completando 8 anos agora em abril. Sim, sabe quem é, Fábio? Quem? Olha aqui, ó, Insider. E todo mundo aqui na Flap usa Insider, né? Sem exceção. Sinônimo de conforto, praticidade e estilo. Podem e devem andar juntos. A gente chega cedinho, grava o Flap Talk, passa o dia todo com as nossas tech shirts, chega no final do dia, elas estão intactas, né? Também são muito confortáveis para viajar. Exatamente, Fábio. Peças que você não precisa passar, elas não desbotam e não retêm odores. Muito boas, né? Tecnologia que entrega o conforto. Sim, eles têm vários outros produtos também, né? O portfólio é muito variado. São camisetas, camisas, calças, cuecas, meias. E você sabia que o espectador da Flap TV tem um cupom de desconto? Conta um pouquinho pra gente. 15% de desconto com o cupom FLAPTV e também tem um link direto da Flap que quando você entra por ele, o cupom já vai automaticamente ali pro carrinho. No mês de aniversário Insider. Isso. E o site é insiderstore.com.br. Bacana. E os 3 com Insider? Olha aqui o uniforme. A gente falou. Da turma, né? Cara, que delícia de camiseta. Muito confortável, né? Nossa, dá vontade de dormir com ela. Pode passar uns 2, 3 dias com ela, vai. Dorme, acorda. Companheira de viagem, imagina. Opa! Numa camiseta dessa, já melhora a experiência. Não, assim, pra viagem é ótimo, né? Que algodão, né? Sim. Que matéria-prima espetacular. E recebemos aí um conjuntinho bem completo, né? Agradecemos a Insider aí, porque é produto de primeira qualidade, assim, né? Stack shirts, calça, né? E eu tô até se sentindo mais jovial, assim. E quem começou a voar no Vietnã, Olha Fabio? só, Vietjet agora com C909, mais uma opção para estar voando no bonitinho. Temos que verificar. O também povo da acho que tem que ser de perto. Por foto não vale. Então eles estão com 2 arrendados da Chengdu. Ficou legal essa pintura remix, né? Chengdu com Vietjet. E com essa pintura comemorativa aí, né? 75 anos da independência do Vietnã. E estão realizando voos de Hanoi, Ho Chi Minh, para essa ilha que chama Con Dao, né? Uma ilha que tem
uma operação ali mais restrita por conta da pista e que jatos de maior porte não podem operar. Então o C909 é uma opção boa aí para Vietjet, para estar voando para essa ilha. É o primeiro operador de fora da China operando o 909? Não, tem a Transnusa na Indonésia e a Lau Airlines. Ah, verdade. A Lau acabou de receber, né? Recebeu agora, isso. Então a Vietjet é a terceira operadora fora da China. Acabou de começar a operar. Isso. Mais de 160 entregues aí ali na China, né? Região. Delícia de avião para voar, né? Ótimo, né? Eu gostei também bastante. Silencioso, muito, né? Sim. Pessoal, a gente fez vários voos entre a China, eu, o Fábio e o Thiago, um amigo, e tudo isso vai aparecer em uma série de matérias que a gente vai fazer na Flap e na Flap TV, mostrando como é a atual, a moderna, a contemporânea aviação na China. Mais de 50 companhias aéreas, o segundo maior mercado do mundo, e em breve vai ultrapassar os Estados Unidos como o maior mercado de aviação no mundo todo. A gente foi dar uma olhada como é que é isso, trouxemos em primeira mão a experiência de voar nesses aviões em diferentes companhias, em diferentes aeroportos. Sim, não, duas matérias falando sobre o planeta China. Das empresas aéreas, né, brotava às vezes alguma que falava, gente, o que é isso, né, de onde que veio? Nunca ouvi falar, aí você dá uma pesquisada, a empresa tem 75 aviões. É impressionante. E a gente sempre conhecendo as mesmas ali, né? China Eastern. China Eastern. Não, e também algumas surpresas, né? Eu tava até vendo as fotos. Outro dia, por exemplo, o 7879 da China Eastern, né? Lembra quando ele apareceu? Os três olharam e falaram, gente, a gente nem sabia que a China Eastern tinha 7879. E estão voando, acho que desde 2019, assim, estão lá. Eu nem sabia, né? Impressionante como é um planeta mesmo, né? Tem a famosa história, né? Agora eu vou queimar ele, né? Beleza. A gente fazendo os voos e o Fábio era o cara que tá cuidando da organização de agenda, compra de passagem e tal. A logística. Uma semana voando dentro da China, mas assim, loucura, né? 4 voos por dia, de um ponto pro outro. Olha, sobrou 4 horas, dá pra encaixar uma ida pra Chengdu. Boa, vamos! Tal. Enfim, foi punk. E aí uma hora ele falou, bom, agora a gente está indo para uma cidade que nem no mapa aparece direito, deve ser eu dei uma olhada no Google Maps, o aeroporto deve ser meio pequenininho, ao contrário desses gigantes que a gente operou, né? Falei, tá bom, então, aí até brincou, aeroporto assim meio agrícola, tal, bom. Enfim, a gente faz a aproximação, sai das nuvens, chega, tal, pousa na pista, aí quando olha para o outro lado, o terminal dava uns 4 Brasílias, assim. Pá, braço A, braço B e tal. Aí eu e o Thiago olhamos pro Fábio assim e falamos, esse é o aeroporto agrícola, Fábio? Não tô brincando. Assim, 200 portões. Não é 20. É inacreditável. Né? De outro mundo. Em minha defesa, o Google Maps estava totalmente desatualizado. Tinham por favor, 1 minuto de defesa. Fingers ali no Google Maps. Aí eu falei, nossa, esse aqui realmente uma vai foto ser, de satélite tirada nos anos 70. Chegamos lá. Lembra como era bonita a arquitetura? Sim. Esse pé direito de 8 andares, estrutura de metal, com parede de vidro. Sim. Né? Esse portão que você está no 204. Mas como tem 200 portões no aeroporto? Não, tem 250. Lembra? Andava. Gigantesco, né? É inacreditável. Esse era o aeroporto agrícola do Fábio. Então, não sei, acho que tem que ver os... Procedência duvidosa de informações, né? Tá bom. Mas é a mesma opção aí para estar voando C909. Delícia, que continue se espalhando, né? Agora, o que aconteceu? Curiosa na África do Sul. Será que pinguim derruba avião? Ai, gente do céu. Olha aí. Olha a situação do Zulu Sierra Romeo Juliette Charlie, um Robson R-44. E o causador ali dessa queda, no alto aqui à esquerda, numa caixa de papelão. O acidente aconteceu na decolagem do helicóptero. E nenhum dos 5 ocupantes, incluindo o pinguim, um piloto, 3 passageiros, acabaram feridos. A ocorrência foi na ilha de Bird, durante a decolagem para Porto Elizabeth. E de acordo com a investigação local, o piloto concordou em transportar o pinguim nessa caixa improvisada, né? Ao seu lado, ou seja, o passageiro estava ao lado do piloto, no assento da frente, nessa caixa improvisada. Bom,
A aeronave deu potência, saiu do chão, o pinguim teve um sirico-tico e a caixa acabou colidindo com o cíclico do helicóptero. Colidiu com o cíclico, o helicóptero foi para baixo, né? Então, assim, nenhuma conformidade com relação à segurança foi estabelecida, isso por parte do piloto, né? E a investigação local da África do Sul emitiu o relatório final. Isso aconteceu em janeiro, tá? O relatório saiu agora na semana passada, por isso que a gente está noticiando aqui. Mas foi um fato muito inusitado, né? Muito curioso, e que né? bom que todos saíram vivos, né? É isso que eu ia falar, o pinguim evoluiu a óbito? Não, saiu vivo. O quinto ocupante a gente só ficou ali, com um estrago aí, os danos materiais, né? No Robson 44. E os danos ao ego do comandante, né? Né? Mas é muito curioso, Foi né? dormir com a cabeça pesada. Né? Com certeza. O helicóptero deve ter seguro, né? Enfim, o seguro deve cobrir e tal. Mas é um perrengue total, né? Mas é uma bela manchete, né? Pinguim derruba helicóptero. Pinguim derruba helicóptero. Bacana. Para quem é sensacionalista, prato cheio. E tem sempre essas histórias, né? Recentemente ventilaram e contaram aquela história do salmão que bateu num Boeing da Alasca, né? Salmon 7, né? Fizeram uma pintura especial. Tá? Uma águia pegou um salmão e saiu voando. O salmão nos talons, nas garras, né? E aí ela entrou em rota de conflitante com o 737, assustou-se e largou o salmão. E o salmão veio, pegou em cheio no 737. Nossa. Pô, qual a chance, né? Disso acontecer, né? Então você tem que tomar. Teve o famoso caso do jacaré que se soltou no Lete, né? Sim, no Lete. Derrubou o avião também. Né? Sim. Tem fatos curiosos, mas esse aí foi, assim, muito curioso mesmo, né? Agora nós temos uma notícia vinda de Istambul, da Turquia. Decolagem tripla em Istambul. Isso. Então e vai um vídeo, né? Exatamente, vamos ver o vídeo. Um A321, um A350 Olha e o novo aeroporto 777. de Istambul. Türk Hava Yolları 3 X-Ray Hotel. Kalkışa hazırız bakanım. 6528. Sayın Bakanım kalkışa hazırız. 2 Sierra Tango. Sayın Bakanım kalkışa hazırız. Dünyada Amerika'dan sonra ilk defa gerçekleştireceğimiz 3 pistten bağımsız iniş kalkışı. Kalkışla beraber başlıyoruz. Bu havacılık tarihinde, Türkiye tarihinde önemli bir andır. İyi uçuşlar diliyorum. Kalkış serbest. Hayırlı uğurlu olsun. Havacılık tarihinde yeni bir dönüm noktasını kutluyoruz. Avrupa'da ilk kez gerçekleştirilen üçlü bağımsız pist operasyonuyla Türkiye'nin havacılıktaki liderliğini bir kez daha tescilliyoruz. Ülkemizden aldığımız güçle gökyüzüne attığımız her imzayla... Lembrando que foi a primeira operação na Europa, né? Uma decolagem com 3 aeronaves triplamente simultâneas, né? Decolando ali. Foi um A321, um A350 e um 777 cargueiro. Isso aumenta de 120 para 148 o número de movimentos por hora lá. Isso é bacana, hein? Legal esse dado. É um aeroporto gigantesco. E a autorização foi dada ali pelo controlador de voo, ministro turco. Enfim, bem bacana. Mostra o amadurecimento, o estágio avançado. Você já teve nesse aeroporto novo? Já, Panda? E aí? Putz, deve ser um negócio Eu acho que ele, muito honestamente, eu acho que esse é um problema que vai ficar sério. É grande demais. Assim, é gigantesco demais. É mesmo? Eu estava numa conexão apertada, eu cheguei lá 1h da manhã e tinha que ir para um outro gate para pegar um avião que ia sair 2h30 da manhã. E foi um perrengue, assim, eu acho que eu andei uns 2 quilômetros. Parei num terminal e anda 1.500 metros, aí passa pelo controle, redespacho, aí anda mais 3 quilômetros andando. Deu quase 45 minutos andando de um gate para outro. Mas como é que você faz, né?
Era uma conexão entre duas companhias aéreas, né? Eu cheguei de Turkish e ia sair de Emirates, né? Mas ele é um primor da engenharia, né? Da arquitetura, é um aeroporto... Não, é impressionante, né, o tamanho. Agora, na volta da China, eu e o Thiago, a gente passou por lá, né, depois de Frankfurt, eu fiquei, assim, impressionado, né, é gigantesco, né, um negócio, assim, colossal. E é bem isso, né, um portão aqui, o outro lá, a gente ficou fotografando um tempinho, sorte que a maioria dos que a gente fotografou foram portões, assim, relativamente próximos, porque, sei lá, a gente queria o Iron Air e o Mahan Air. Imagina um para aqui, o outro lá do outro lado, não dá tempo de fotografar os dois, né, assim, foi... mas eu acho que a Turkish está olhando bem adiante, aí 30, 40 anos adiante, né? Ela tem um plano ousado, né? Comparado com o Ataturk, que já estava saturado, né? Esse vem desaguar a Turkish, né? Um plano de ter 800 aeronaves, nossa, mas você veja o que é visão, né? Você fala assim, uma companhia aérea depende do tamanho do mercado base para mensurar com a sua capacidade de crescimento. Sim e não. Né? Se você tem um produto matador, como a Turkish tem, a Turkish é a única companhia é a companhia que voa para o maior número de países no mundo, mais do que qualquer outra. Ela deve estar chegando aí próximo de 200 países ou 190 por aí. Ela praticamente voa. Assim, tem alguns países no mundo que a única companhia que voa internacionalmente é a Turkish. Você quer ir para o Iêmen, você quer ir para Sana, você tem que comprar uma passagem da Turkish Airlines. Então, assim, a visão dessa companhia é absolutamente encantadora. O que eles fizeram nos últimos 25 anos é inacreditável. As pessoas não têm noção que a Turkish acho que a segunda maior companhia aérea da Europa em número de passageiros transportados. Pede só para a Ryanair. Tudo bem, é um modelo completamente diferente. Mas ela é um gigante, ela é maior que a British, maior que a Lufthansa, maior que a Air France, assim. E você fala assim, mas isso deve ser a custa de tarifas muito baratas. Não, o produto é muito bom, né? É muito bom. Quando você voa a Turkish, você sai do avião e fala, caramba, meu, que voo. Né? Você tem chefe a bordo na classe executiva. E não é um chefe para fazer fantasia. O cara vai lá e te pergunta como é que você quer a sua omelete. Quer queimadinha na borda? Põe umas cebolinhas? Você fala, cara, né? É um restaurante a bordo, vem discutir culinária com você, opção do cardápio. Chapéu de mestre cuca ali. Chapéu de cuca, ele é chefe, ele não é comissário. Né? As poltronas são espetaculares, sistema de entretenimento maravilhoso. Então, assim, tirar o chapéu. Só que ela precisava de um ninho para poder abrir mais as suas asas, né? E é o novo aeroporto. Se o Ataturk, ele estava constrangido. Assim. Agora era bom pra foto, viu? É lá, devia ser, né? Nossa, quem viu, assim, era tipo vou dizer um Kaitake porque a aproximação não tinha emoção, mas tinha pontos de fotografia ao lado da rodovia lateral, né? Tinha uma estrada lateral colada na pista com um shopping center de 2 andares e no segundo andar tinha uns restaurantinhos. Você sentava lá e ficava em cima da cerca com uma pista, uma das pistas mais usadas no aeroporto a 50 metros de você. Assim, a pista é um gramado, uma cerca, uma estrada e um shopping center. Então você ficava debruçado, mas cara, e tinha uma aproximação, tinha um parque lá, lindo também, era um espetáculo para fotografar. Não, e fora aquele line-up, né, que eu tenho várias fotos. Tem foto, tem foto que você pega 40 aviões da Turkish, assim, em 2 terminais, era lindo, lindo, lindo. Eu tive lá para fotografar uma vez só, mas essas fotos ficaram muito boas, era muito bom para fotografar. Então quando fecharam o Ataturk, eu falei, mais um. Parece que fecham sempre os melhores, né? Então, pois é. Sim. Lembrando que esse era o novo aeroporto, ele teve um movimento no ano passado, em 2024, de 80 milhões de passageiros, e a projeção é atingir 300 milhões de passageiros. Né? Isso vai. Essa expansão que o Fábio falou, da frota. E a Turkish está a Turquia, né, está uma região muito privilegiada, então, né? Você ela está no centro do mundo. Ela está numa posição que, assim, com um pouquinho mais de avanço tecnológico, ela pode vir a ser uma das poucas companhias aéreas non-stop do mundo, como as empresas do Golfo Persa, né? Fala assim, com os novos aviões eu posso voar para qualquer destino a partir do meu hub sem escalas. Sim. Porque é isso que explica, em parte, o sucesso da Etihad, da Qatar e da Emirates, né? Elas estão numa região geográfica que, assim, elas estão a 1 hora da Europa, né?
a 50 minutos da África, a 20 minutos da Ásia, enfim, elas estão numa região que te permite... Você consegue abrir o leque. Abre o leque, né? É uma linha geográfica muito privilegiada, né? A Copa atinge tanto a América do Norte nas Américas, do Sul, sim. né? Então ela está no meio, Avianca exatamente. também muito, né? ali, Avianca, né? Mas a Copa é ainda mais privilegiada, ela está no hub das Américas, né? Está no Panamá, que é Sim. quase que equidistante, né? 4 horas de voo de quase tudo que interessa ou precisa ser voado. Ao norte ou ao sul. Então, como a Etiópia também, né? Ali na parte oriental da África, né? Addis Abeba. A Icelandair ali entre Estados Unidos e Europa consegue criar também alguma coisa nesse Lembrando sentido, que nós temos né? operações diárias para cá, Fábio. Isso, então... Sim. Com 2 voos por dia. Faz tempo já. Duas operações diárias. Talvez um pouquinho menos, talvez assim, 2. E parte dos voos vai para Santiago e a outra parte para Buenos Aires. Operando com A350. A350, isso. Quando eu fiz o primeiro flight check na Flap, eu fui de A340 a 300. E voltei de 777. Mas eu tinha um comandante, tudo bem, a Flap foi quem pediu o voo e tal, e eu fui passar o fim de semana lá. Então fui numa sexta e voltei num domingo. 14 horas de voo, mas enfim. E aí na volta, naquela época pro dia, eu encontrei com um amigo, que é um comandante brasileiro, eu não vou falar o nome dele para não criar confusão, mas ele tinha sido um comandante da Varig e estava voando na Turkish. Então eu fiz todo o voo de volta na cabine. Decolei na cabine, fiz metade do voo na cabine. Que delícia, sentado ali no jump acompanhando toda a progressão do voo. Maravilha. E tinha um outro querido comandante, assim, que é famoso também, que voava lá, brasileiro. Cara, super famoso na aviação. Melhor também suprimir o nome dele, que também é um amigo, me pegou para jantar lá em Istambul e a mesma coisa. Né? Eu não voei com ele na cabine, mas será muito bom, né? Conhecer as pessoas assim. A Turkish teve muito piloto brasileiro que foi voar lá. A Varig fechou. Recebeu muita gente qualificada, né? Porque ela está crescendo, precisava contratar, né? Você chegava com currículo de 777 MD-11 e tal, né? Direct entry para capitão direto, né? Comandante. Grande companhia. Assim, quem voa na Turkish e não conhece a história dela, quando sai do avião, fala, caramba, que experiência excelente. É uma bela companhia mesmo. E a rainha nos Pampas? Pois é, ele que chamou a atenção parou Porto Alegre. Porto Alegre. Eu vi ali, a cabeceira estava lotada. Sim, o Boulevard ali. Boulevard ali, né? Lotado ali fica o DC-3, né? O DC-3 da Varig. Chegou essas fotos, o pessoal da Fraport fez, Fraport Brasil, que é administradora, né, do aeroporto de Porto Alegre. Olha que espetáculo de foto. Bem pertinho, né? Bem na cara. Touch. É um 747... da National Airlines, não, era uma nave cargueira, né? Isso, trouxe 40 toneladas de maquinário para produção no Rio Grande do Sul. De alta tecnologia, para produção lá no estado. Olha, mas fazia tempo aí que o 47 não é... Eu tava lembrando, sabe do quê? A Varig operou para lá, não sei se você lembra. Ali ela tinha um voo, Galeão, Porto Alegre. RG100 e RG101. 100-101, isso aí. Quando o Azul começou a voar do Santos Dumont para Porto Alegre, eu escolhi o número do voo. Olha isso. AD 4100, AD 4001. Para homenagear a Varig. O voo 100-101 era famoso, né? Que era o... E do Rio ele seguia para... daí seguia para o mundo inteiro. Ele era só um voo, ele não era uma ele chegava de manhã no Rio, né? Ele chegava de manhã no Rio e a Varig utilizava ele saía da 10... ele saía depois do almoço de Porto Alegre, chegava no meio da tarde e aí dava conexão para pegar. Conectava com tudo. Mas enfim, tinha que ser, né? Mas esse voo operou com MD-11, operou com outros equipamentos ao longo da história também. RG100 e RG101. A Varig teve esse voo também com 47 para Brasília, era o 400-401. Operava com 47 esporadicamente, mas voou com o 747 para Brasília, fazia Galeão Brasília. Que fazia Guarulhos, Manaus, RG200 e RG201. 200-201. Depois 2200, 2201. Exatamente. Imagina só, era carga, né? Voo doméstico com 747, né? Você teria 2 infartos, né? Não é? Com certeza. São as coisas que a gente vivenciava, que a gente para e pensa, né? Fala, caramba,
Podia ter Anos feito atrás tudo era isso. cotidiano, né? 07 doméstico. Vou para Brasília de Boeing 707. Para Madrid de DC-8. Tá bom. Não, loucura, né? Vou para Assunção de Electra, na LAP. Saindo de Congonhas. Fazer direto ou alguma parada? Direto, como? Congonhas, Assunção. Legal. Eletrão Eastern. Na LAP tinha 3, os CBX, CBY e CBZ. Tem um só que sobra, tá lá abandonado em Assunção, tá a carcaça dele. Mas enfim, e é legal, né, você ver de novo um 47 em Alegre, assim, né? Acho que a torcida do Inter ficou mais feliz que a torcida do Grêmio, mas em todo caso... Galera do Beira-Rio... Mais uma razão para aumentar a rixa, né? Mas esse avião, ele era tanque, né? Por isso que ele tem essa pintura não padrão. Porque a da National é outra, é um outro National, visual. Pintura bonita, mas é azul, é a pintura do Grêmio. Sim. Aí já deve estar atende os dois. Não, mas se tivesse vindo a pintura normal, era azul, branco e preto. Né? Mas mandaram melhor, mandaram vermelho e branco. Homenagem ao time do Falcão. Aliás, depois da manhã, tô lá em Porto Alegre. É verdade. Tem um almoço de ex-pilotos da Varig, me convidaram, tô indo na casa do comandante Nelson Rietti. Nelson Rietti. No meio daquela... Comer um espeto corrido? Não, na casa dele. Vai ser é o melhor churrasco do universo. Jesus. Ele traz uma ovelha de Bagé. Vai com o avião dele para Bagé, põe as ovelhas atrás, volta para Porto Alegre e assa a ovelha pra gente lá. É de chorar. O almoço começa meio-dia e não tem hora para acabar. Eu já reservei 2 ambulâncias lá e... Termina só domingo. Não. Aí ele falou, mas tu vai ficar no sábado, né? Porque sábado tem o famoso arroz carreteiro do comandante Garcia. Eu falei, você tá louco, cara? Eu preciso perder peso. Como? Teu churrasco vai do meio-dia às 10 da noite. Aí no sábado tem que comer o carreteiro. O melhor é o carreteiro. Eu falei, não, comandante, calma, você vai me matar desse jeito. Mas eu vou. A conversa é chata, né? A gente fica falando de DC3, Avro, eles começam a... Depois que dá aquela calibrada, né? Que dá aquela... Chega no ponto, né? Aí... Você começa a contar os pernoites no interior do Rio Grande do Sul nos anos 50. Nossa, eu imagino a aventura. Aí o Avro, que um dia foi pousou na pista errada. Enfim. A altura que era meia vaca. Né? Como é que eram os hotéis no interior do Rio Grande do Sul, para pernoite de tripulação. Nossa, cara, eu fico assim, né? Eu fico imaginando a dificuldade, principalmente naquela região sul, né? A frente fria vem ali da Argentina e passa por ali. Eu fico imaginando as intempéries ali, a condição climática, né? Desfavorável, né? Com bem menos tecnologia. Eu imagino o que eles não pegaram naquela época, né? Sem tanto auxílio, sem um radar meteorológico mais apurado. Não, tem uma história que é fascinante, que é a história do comandante Lili Souza Pinto, que é comandante, que é foi pai do Fernando Pinto e do comandante Geraldo Souza Pinto. Né? Ele foi um dos grandes pioneiros, e eu acho que o primeiro comandante brasileiro da Varig. Antes os pioneiros eram todos alemães, e o Lili Lucas de Souza Pinto foi o primeiro brasileiro. Tanto que os aviões que ele começou a voar tinham as instruções em alemão, e você tinha que aprender alemão, né? Você tinha que ler no painel Zu, Alf, né? O que é sobe, desce e tal. Enfim, e ele estava contando que uma vez ele estava num Junkers F-13 com um velho comandante alemão chamado Greiss, que era respeitadíssimo, e ele estava não era nem copiloto, não tinha copiloto, tinha mecânico de voo. E o mecânico de voo, que no caso era o Lili, que estava um jovem aprendiz de pilotagem, né? Tava lá, e o Junkers F-3 voltando, acho que de Santo Ângelo, sei lá, mas enfim, voltando para Porto Alegre, tudo guardado assim, tudo fechado. E ele olhando, né? Porque naquela época você tinha o velocímetro, cronômetro, né? E você tinha que fazer o cálculo. Bom, estou voando a tanto de velocidade, estou percorrendo tantos quilômetros em relação ao solo, e a bússola, né? Então, voando guardado, o F-13 tinha cabine aberta ainda. Na época, né? Falando dos anos 30, né? 30. E aí uma hora o Greiss chega para ele e fala assim, pode descer. Já estamos chegando, já pode começar a descida para Porto Alegre. Não se enxergava nada assim, né? Vai mantendo a razão de tantos pés por minuto, assim, vai descendo. Daí, de repente, ele lá com, digamos, não usar a expressão, mas enfim, ele bastante assustado, né? E o Greiss tranquilão lá sentado, e ele com o nariz para baixo, de repente, abre as nuvens, está lá. Guaíba, Porto Alegre na frente. Ele
graças a Deus. Aí pousou, perna meio bamba e tal, saíram do Rio, os 6 passageiros desembarcaram, desceram do Junkers e ele falou, comandante, desculpa, né, eu sou jovem, estou compreendendo, o que o senhor fez, como é que o senhor sabia que a gente já podia descer? Falou, guri, um bom piloto tem que usar todos os seus sentidos. Tu não sentiu o cheiro de carvão? Falou, oi? Tu não sentiu o cheiro de carvão no ar? Carvão? Falou, não prestei atenção, mas eu sim. Isso significa que você já passou a região do rio Butiá, que é onde estão as minas de carvão. Quando você começa a sentir esse cheiro, você já passou a serra, já é seguro para descer. Esse era o ponto de notificação compulsório. Olha isso. Navegação olfativa. Né? Olfativa. Você usa o olfato para navegar. Então, essas coisas todas dessa aviação são muito maravilhosas e, graças a Deus, elas estão perenizadas em livros, né? O livro que o Lili Lucas de Souza Pinto escreveu é um primor, assim, você quer entender, conhecer, dar o devido valor à aviação brasileira e aos profissionais da Varig, lê esse livro, né? Tem que comprar esse livro. O próprio livro do filho dele, do Geraldo. São leituras obrigatórias, também, né? Ele tem 2 ou 3 livros, o Lili. Todos esses pilotos, os grandes pilotos, assim, essa turma toda, todos eles escreveram 1 ou 2 livros, né? Então tem que ir atrás dessa biblioteca histórica da Varig, porque isso é riquíssima. Enfim, e sexta-feira estaremos lá comendo uma ovelha, bebendo um vinho e ouvindo. Que sacrifício, hein? Ouvindo tudo isso. Que você conta algumas as histórias, publicáveis, porque as impublicáveis são maravilhosas. E não colocaremos uma balança aqui, pode ficar tranquilo, tá? Graças a Deus. Pode porque ficar senão a Insider vai ter que mandar uma camiseta. Uma camiseta 4XL. Mas vamos, ponto inicial de descida. Top of Descent. Eu já passei ali Você sentiu o cheiro do carvão? Já. Então, eu iniciei a descida. Falando da JetFlow Aviation direto Training. de Sanford, né? Qual é a melhor alternativa, Panda? Se você tem a carteira de A320 na mão, você vai até Sanford, em 2 semanas você sai com a sua carteira FA. Você obtém isso junto com a JetFlow Aviation, que é a escola do nosso querido comandante Petri, ele também é aviador, piloto de A320, montou essa escola em Sanford, na Flórida, e com ela, voando na sua ala, você vai conseguir sua carteira internacional em 2 semaninhas. Mas a gente também tem 2 patrocinadores importantes. A gente tem a MF Import, que tem uma gama, uma seleção de carros usados, seminovos e novos, incrível, aqui em São Paulo. Quase 500 carros de todos os anos procedências, carros históricos, peças únicas, Opalão impecável, tem Comodoro, Belina, tem e aí tudo. Aston Martin, Porsche e ainda serviço de blindagem. Então a MF Import é incrível. E finalmente a Azul, que começou a vender os voos para a cidade do Porto. Você vai poder voar sem escalas de Campinas ou Recife para o norte de Portugal, para a belíssima cidade do Porto, gozando, experimentando a qualidade do serviço Azul, voando no moderno A330 e, é claro, né, chegando na cara do gol, indo para aquela cidade, para aquela região espetacular. Afinal, lá em Portugal, como cá no Brasil, o céu é mais azul. Sim, Dito sempre. Isso, chegamos ao final de mais um Flap Talk. Hoje, dia 23 de abril de 2025. Semana que vem, que temos, Panda? Live live na segunda-feira. Segunda e o Flap Talk na quarta-feira. Sim. E temos mais a produção de alguns conteúdos exclusivos que a gente vai soltando aí ao longo da semana. Muita coisa boa vindo. É bom ficar esperto, pessoal. Só aqui na Flap TV, né? Isso, conteúdo exclusivo na Flap TV. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo prestígio, pela audiência e até a próxima semana. Obrigado, até a próxima semana. Tchau. Obrigado.